Vamos aprender um pouquinho de música? Hoje nós vamos ver a fase 2 do nosso MSA. Nós, na fase 1, aprendemos sobre as notas musicais, sobre a música, as propriedades do som, os elementos da música. E agora nós vamos ver como é que esse som é escrito. Essa música vai ser escrita, nós vamos utilizar as figuras musicais. Então lembra que na fase 1 nós vimos as propriedades do som? Uma delas foi a duração. A duração é a sustentação do som curto ou longo. Então, quando o som está mais sustentado, ele é um som longo. Quando você sustenta menos, é um som curto. Agora, como vamos representar o quanto as notas duram, né? O quanto elas duram, o quanto vai ser a sustentação delas, como vamos representar o quanto elas duram e o seu ritmo. A duração do som, a duração do silêncio e o ritmo musical são escritos com figuras musicais. Então, como vamos representar o quanto as notas duram e o ritmo da partitura com as figuras musicais? Nas figuras musicais, nós dividimos em notas musicais e pausas musicais. Por quê? Porque suas figuras possuem pausa também. Então, a figura de som, temos o nome dela, e a sua figura de silêncio, a nota musical, a figura que representa o som, e a pausa musical, que é a figura que representa o silêncio. Então, hoje nós vamos ver as figuras musicais. Lembra que temos 7 notas musicais? Quais são elas? Do, ré, mi, fá, sol, lá e si. E vamos repetindo do si, volta pro do e por assim vai. Nós também temos 7 figuras de som, figuras musicais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos aprender? Essa é a semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Nós vamos utilizar muito esses nomes daqui em diante. No nosso inário, nós vamos até a semicolcheia. Não temos fusa e nem semifusa no nosso inário. No inário, não temos nem fusa nem semifusa. Então, nós vamos utilizar até aqui. Porém, nós vamos aprender todas. A semibreve é uma forma elíptica. Olha só, não está reconhecendo das atividades anteriores? Na pauta, nós estávamos colocando essa nota musical, essa figura, não estávamos? Veja que na nossa pauta, que é 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 e 4 espaços, vamos supor que a clave de sol aqui, nós estávamos representando com essas formas elípticas, esses ovinhos, que é a forma de ovinho. Ó, então olha só que legal, nós estávamos utilizando qual figura musical antes? A semibreve, e não sabíamos ainda, agora nós sabemos. Agora, na nossa pauta também, nós vamos poder utilizar a mínima, nós vamos poder utilizar a semínima, nós vamos poder utilizar a colcheia. A nota ainda será a mesma, ó, na clave de sol. Esse é o sol, fá, mi. O mi é esse, só que ele está representado com a figura musical da colcheia. Por quê? Porque dependendo da figura musical no compasso, cada notinha vai valer um tempo diferente. E é isso que a gente vai começar a aprender. Então, nós temos a semibreve, nós temos a mínima, que é como se fosse uma semibreve, puxa uma perninha, um tracinho, uma haste. Nós temos a semínima, que é como se fosse a mínima pintada. Nós temos a colcheia, que é como se fosse a semínima com uma perninha. A semicolcheia tem 2 perninhas. A fusa tem 3. E a semifusa tem 4 perninhas bonitinhas. E possui a sua pausa. Semibreve, a figura musical, pausa da semibreve. Mínima, figura musical, pausa da mínima. Semínima, pausa da semínima. Colcheia, pausa da colcheia. Semicolcheia,
pausa da semicolcheia, ó. Essa daqui é a pausa da semicolcheia. Essa é a figura e essa é a pausa dela. Fusa, pausa da fusa. Semifusa, pausa da semifusa. E, além de ter as figuras, as suas pausas, elas têm o seu número de equivalência. O que seria número de equivalência? Número de equivalência nada mais é que uma comparação de quantas figuras musicais cabe em uma semibreve. Ó, veja que a semibreve é o 1. O número de equivalência dela é o 1. É o número de representação dela. Então, nós temos uma semibreve. 2 mínimas cabem em uma semibreve. 4 semínimas cabem em uma semibreve. 8 colcheias cabem em uma semibreve. 16 semicolcheias cabem em uma semibreve. 32 fusas cabem em uma semibreve. E 64 semifusas cabem em uma semibreve. Então, esse número de equivalência nada mais é que o número para comparação. Quantas notinhas cabem, quantas figuras musicais cabem em uma semibreve. Mas nós também podemos usar para comparar a mínima com a semínima. Quantas mínimas precisa para dar uma semibreve? 2. Quantas semínimas precisa para dar uma mínima? Aí aqui, veja que eu tenho 4 e 2. Eu divido os 2 por 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Então, eu preciso de 2 semínimas para dar uma mínima. Eu sempre vou precisar de 2 dessa para dar uma de cima. Eu sempre preciso de 2 colcheias para dar uma semínima. Eu sempre preciso de 2 semicolcheias para dar uma colcheia. E do mesmo jeito eu faço ao contrário. Uma colcheia é igual a 2 semicolcheias. Uma dessa é igual a 2 dessa. Uma dessa é igual a 2 de baixo, entendeu? Nós vamos ver isso. Então, o que acontece com esse número de equivalência? Veja aqui, que nós temos as figuras musicais. Eu vou usar até a semicolcheia. Temos também as pausas dessas figuras. Pausa da semibreve, pausa da mínima, pausa da semínima. A gente faz um Zzinho com um rabinho de caracol. Pausa da colcheia e pausa da semicolcheia. Que é como a colcheia tem uma perninha, a sua pausa também vai ter uma. A semicolcheia tem 2 perninhas, então sua pausa vai ter 2 perninhas. E nós temos o número de equivalência, que é o número de comparação com a semibreve. 1, 2, 4, 8 e 16. Esse número vai mudar? Não. O número de comparação de equivalência não muda, vai ser sempre esses daqui. Então, o que acontece? Quer dizer que em uma semibreve cabe 2 mínimas. Então, uma semibreve cabe... Perdão. Quer dizer que em uma semibreve cabe uma mínima mais uma mínima, entendeu? Mínima mais mínima, temos 2 mínimas, que dá uma semibreve. Uma semibreve cabe 4 semínimas, ó. 4 semínimas é uma semibreve. Então, a mesma coisa que eu fazer 4 semínimas, que vai dar uma semibreve. Então, veja, 2 mínimas dá uma semibreve. 4 semínimas dá uma semibreve, porque estamos comparando, esses números são de comparação com a semibreve. Quantas colcheias eu preciso para uma semibreve? 8, porque 8 colcheias cabem em uma semibreve. Então, eu vou desenhar 8 colcheias. E se eu juntar tudo isso, vai dar uma semibreve. Então, é isso que quer dizer o número de comparação. Porém, atenção nessa parte. Eu posso comparar também as outras figuras com elas mesmas. Como vamos fazer? A dica é, sempre que você quer comparar uma figura, 2 figuras musicais, comparar quantas dessas cabe nessa, você sempre vai dividir os seus números de equivalência. Mas a regra em geral é sempre que uma dessas é sempre igual a 2 de baixo. Então, veja que a semibreve, uma semibreve é igual a 2 mínimas, que já estava aqui. Então, uma semibreve é igual a 2 mínimas. Uma mínima
vai ser igual a 2 semínimas. Por quê? O que acontece? O número de equivalência da mínima é 2 e o número de equivalência da semínima é o 4. Então, o que eu faço? Eu tenho a mínima que vale 2. Que vale não. O seu número de equivalência é 2. Não podemos confundir. A mínima não vale 2 tempos. É o número de equivalência dela que é 2. Quem vai ditar quem vale quanto tempo vai ser a fórmula de compasso, que nós vamos ver mais pra frente. Então, o que acontece? A mínima é representada pelo 2. A semínima é representada pelo 4. 2 e 4. Eu sempre divido por 2. 2 dividido por 2, 1. 1 dividido por 2, 4 dividido por 2, 2. Então, é a mesma coisa de eu falar que em uma mínima cabe 2 semínimas. Então, eu sei que em uma mínima cabe 2 semínimas. E quantas colcheias cabem na semínima? Mesma coisa. O número 8 e o 4. 4 e 8. 4 dividido por 2, 8 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2 é 4. Vamos dividir mais uma vez. Dividido por 2, que vai dar 1 e 2. Ou seja, todos os resultados que você fizer sempre vai acabar em 1 e 2. Que é uma figura dessa equivale a 2 figuras de baixo. Então, eu sei que eu preciso de 2 colcheias para dar uma semínima. Eu tenho uma semínima é igual a 2 colcheias. Colcheia mais colcheia. E uma colcheia? Uma colcheia é igual a 2 dessa. 2 semicolcheias. E quanto a fusa e a semifusa? A mesma coisa. Uma semicolcheia é igual a 2 fusas. Que já tem 3 perninhas, ó. O número dela é 32 e o número da fusa é 64. Isso. 1 disso é igual a 2 disso. 1 disso é igual a 2 disso. 1 disso é igual a 2 disso. E por aí vai, até chegar no fim. Então, em comparação com a semibreve, vai ser os números de equivalência aqui. Quer dizer que eu preciso de 64 semifusas para uma semibreve? Sim. Eu vou ter que desenhar 64 semifusas para dar uma semibreve. Por isso que a gente só vai até a semínima no nosso cenário. Entendeu? Então, o que acontece aqui? O número de equivalência define uma comparação de cada figura com a semibreve, demonstrando quantas unidades daquela figura cabem dentro de uma semibreve. Veja, por exemplo, que a mínima tem número 2, a mínima, e a semibreve tem número 1. Isso quer dizer que cabem 2 mínimas em uma semibreve. Então, isso daqui é comparação. Sempre vai ser esses números? Sempre. Não vai mudar. O que vai mudar é os tempos das figuras no hino, que já não vai ser mais os números de equivalência que a gente vai estar vendo. A gente vai estar vendo os seus tempos mesmo, mas o número de equivalência não muda. Então, temos aqui a representação dos números de equivalência e quanto vale cada uma. Olha só, a gente não tinha feito aqui que uma semibreve é igual a 2 mínimas e uma mínima é igual a 2 semínimas e uma semínima é igual a 2 colcheias e uma colcheia é igual a 2 semínimas. Veja que ele vai até a semínima porque a semínima é até ela que a gente vai usar no nosso inário. Olha só que interessante, eu também consigo representar a nota unindo ela. Então, quando eu tenho uma colcheia e outra colcheia, eu consigo unir elas duas. Ainda vai ser 2 colcheias. Quantas perninhas tem? Uma. Então, eu faço com uma perninha. Ainda vai ser igual, ó. Isso e isso é igualzinho a isso e isso. Isso daqui ainda é uma colcheia. Isso daqui também é uma colcheia. A única diferença é que elas estão ligadas. Eu posso fazer com 2, posso fazer com 3, posso fazer com 4, com quantas tiver. E a mesma coisa com as outras figuras. A única diferença é que eu vou aumentando os tracinhos. A semicolcheia tem 2 perninhas, não tem? Ó, 1, 2. Então, eu posso representar 2 semicolcheias assim, ó. Eu faço 2,
2 tracinhos. Então, isso daqui é uma semicolcheia, isso daqui também é. Olha só, eu posso fazer com 4, eu posso fazer com 8, posso representar com quantas figuras eu quiser. Se for a semicolcheia, vai ter 2 tracinhos. Ah, então quer dizer que se eu pegar uma fusa, que não tem no nosso cenário, mas vamos pegar, e mais uma fusa, eu posso representar a mesma coisa, só que fazendo 1, 2, 3 tracinhos? Sim, isso daqui é igual a isso daqui, porque tem 3 tracinhos e aqui tem 3 também. Para fixar o entendimento, veja essa representação da proporção das figuras. Uma semibreve é igual a 2 mínimas. Uma semibreve é igual a 4 semínimas. Uma semibreve é igual a 8 colcheias. Uma semibreve é igual a 16 semicolcheias. Veja aqui que estou comparando todas com a semibreve. Só que se eu quiser comparar com a mínima, é aquilo lá. Uma mínima é igual a 2 semínimas. Uma mínima é igual a 4 colcheias. Uma mínima é igual a 8 semicolcheias. Então, o que acontece aqui? O número de equivalência não é sempre 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64? E as figuras musicais são essas? Então, quando a semibreve, eu quero uma semibreve, eu sei que cabe 2 mínimas, cabe 4 semínimas, 8 colcheias, 16, 32, 64 semifusa em uma semibreve. Mas quantas vão caber se eu tiver só uma mínima? Aí eu vou fazer o quê? Da mínima eu vou repetir as figuras musicais. E não é a mínima que eu quero saber quantas cabem em uma mínima? Então, se eu vou estar querendo saber quantas figuras musicais cabem em uma mínima, é só eu seguir. Não é 1, 2, 4, 8, 16, 32 e já o 64 já não entra aqui porque eu já fui até a semifusa. Então, o que acontece? Em uma mínima cabe 2 semínimas, cabe 4 colcheias em uma mínima, cabe 8 semicolcheias em uma mínima, cabe 16 fusas em uma mínima e por aí vai. Ah, e se eu quiser saber agora quanto cabe as figuras musicais que sobraram em uma semínima? Então, vamos lá. Eu quero saber as outras que cabem em uma semínima. Eu vou repetindo os números. 1, 2, 4, 8, 16. Já vi que não tem mais o 32 nem o 64, porque eu fui até semifusa. Então, quer dizer que em uma semínima cabe 2 colcheias, cabe 4 semicolcheias, cabe 8 fusas, por aí vai. E é isso que ele tá falando aqui, ó. Que uma mínima é igual a 2 semínimas, uma mínima é igual a 4 colcheias, uma mínima é igual a 8 semicolcheias. E a semínima? Uma semínima é igual a 2 colcheias. Uma semínima é igual a 4 semicolcheias. E uma colcheia é igual a 2 semicolcheias. Então, sempre uma dessas sempre vai dar 2 dessa. Uma dessas sempre vai dar 2 dessa. E eu vou fazendo conforme os números. Uma dessa dá 2 dessa, aí continua. Uma dessa dá 4 dessa, uma dessa dá 8 dessa, uma dessa dá 16 dessa e uma dessa dá 32 dessa. Agora eu quero saber quanto que vale uma dessa, quanto é que as outras figuras musicais vai caber. Uma dessa vai dar 2 dessa, uma dessa vai dar 4 dessa, uma dessa vai dar 8 dessa, uma dessa da semínima vai dar 16 semifusas. Então, eu só vou repetindo os números, que sempre vai ser 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Eu só vou fazer comparações diferentes, entendeu? Agora, nós temos as partes que a nota compõe. Então, as notas também têm os nomes de sua parte. A cabeça, a haste e a bandeirola ou colchete. Isso no caso de uma colcheia, que essa figura musical é a figura musical da colcheia. Eu vou ter as 3 partes, só que a semibreve, ela só tem cabeça. Veja que ela só vai ter a cabeça. A mínima vai ter cabeça e haste. A semínima também vai ter só cabeça e haste. E a colcheia vai ter cabeça, haste e bandeirola ou colchete. A semicolcheia vai ter uma cabeça, uma haste e 2 bandeirolas.
entendeu? Então, nós temos o nome. A cabeça da figura musical tem forma elíptica. Veja que é uma forma que não é um círculo perfeito, um círculo certinho, não é redondinho assim. É uma forma mais oval, uma forma de ovinho assim, ou assim também, que nem mostra aqui. A haste é um traço vertical. O que significa vertical? Lembra que tem o sol e tem a linha do horizonte, o solzinho saindo aqui? Então, essa linha é horizontal. Se a linha horizontal é assim, a vertical é assim. Então, isso daqui é uma linha vertical, que é a nossa haste. A haste é um traço vertical colocada para cima e à direita da cabeça, quando ela tá para cima. Se ela estiver para baixo, a gente tem que colocar a esquerda. Então, para cima, à direita da cabeça da nota, ou para baixo e à esquerda. Então, as formas corretas é para a direita e para cima, e para a esquerda para baixo. Então, eu sempre gosto de falar que o D e o P estão certos. Quais que estão errados? Ó, o D e o P, porque parece uma letra D e uma letra P, não parece? E quais que estão errados? Se for para a direita, para cima, não pode ser para a esquerda. E se for para baixo, não pode ser para a direita. Então, o B e o Q estão errados. Então, a dica que eu dou, ó, se é um D ou um P, está correto. Agora, se é um B ou um Q, está errado. Porque se a haste dela for para cima, ela é para a direita sempre. Porém, se a haste dela for para baixo, eu tenho que colocar ela à esquerda da figura, que é o D e o Pzinho que eu falei, que está correto. A bandeirola ou colchete deve estar sempre colocada à direita da haste. Então, se a haste, que tem regrinha, que para cima tem que ser à direita e para baixo para a esquerda, a bandeirola sempre vai estar à direita. Então, aqui eu vou para direita e aqui também, ó, direita. Não importa se a haste tá para cima ou se a haste tá para baixo. A bandeirola vai estar à direita. As notas que têm bandeirola, quando estão juntas, podem ser ligadas por traço. Notas com uma bandeirola, veja, vai ter um traço. Notas com duas bandeirolas, vai ter dois traços. E por assim em diante, ó. E eu consigo fazer a ligação delas se tiver uma e duas, olha que legal. Isso daqui é a mesma coisa que isso. Agora, vamos identificar as figuras que aparecem nos hinos 131 e 197? Ó Senhor glorioso, Deus da perfeição, identifique as notas que aparecem no hino 131 e 197. Aqui eu vou colocar 131 e vamos ver as notas. Veja, temos as vozes, soprano, contralto, tenor e baixo. E o baixo da pedaleira. Então, nós temos que ver as figuras tudo. Não importa a voz, se está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. A gente vai ver todas as figuras musicais. Olha, de cara eu já achei semibreve. Olha que legal. Isso daqui é uma semibreve, não é? Ó, uma mínima, uma semínima, ó. Já achei uma semibreve e uma semínima, ó. Semínima, semínima, semínima. Olha uma mínima aqui, ó. Uma mínima achei. E a semibreve de novo, repetindo. Então, eu achei semibreve, mínima e semínima. Ó. Semínima, 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 semibreve. Aqui. Semínima, mínima, mínima, semínima, semibreve. E aqui embaixo. Semínima, semibreve, semibreve. Vamos ver se tem mais alguma outra. Olha só, o hino inteiro eu achei mínima, semibreve, perdão, eu achei mínima, semibreve e semínima. Então, no hino 131, aparecem as figuras musicais da semibreve, mínima e semínima. Agora, do hino 197, vamos achar. Senhor, por teu poder. Olha só, que a gente já tem outras figuras musicais aqui. Veja, semínima, colcheia, olha só, achei uma colcheia. Uma mínima aqui, ó. Aqui também, ó, colcheia, colcheia. Olha, uma semicolcheia, que tem duas bandeirolas. Uma mínima. Ó, traçamos mínima, semínima, colcheia, semicolcheia. Vamos continuar, ó.
mínima, colcheia, semicolcheia. Aqui embaixo, mínima, mínima, semínima, colcheia, colcheia, semicolcheia. Vamos até o fim para ver se temos outro tipo de figura musical. Então, veja que no hino não tem semibreve, olha. O hino vai ter, o 97 só vai ter quem? Vai ter a semínima. Semínima. Vai ter a colcheia e a semicolcheia. Semicolcheia. Então, nós achamos essas 3 figuras musicais no hino 197. Agora, quais as figuras que não aparecem? Ó, pegadinha. Sempre leia com muita atenção, porque muitos exercícios a gente acaba errando porque a gente não lê com atenção. Vamos para o hino 4. Quais que não aparecem de todas as figuras musicais? Ó, vamos ver qual que aparecem e depois a gente faz a exclusão de quem não apareceu. Então, a gente tem mínima, semínima, ó, uma semibreve aqui, ó, semibreve, semibreve, mínima, semínima, semibreve, mínima, semínima, mínima, semínima, mínima, semínima, mínima, mínima, semibreve, mínima, semínima. Olha só, então eu achei a semibreve, a mínima e a semínima. Então, quem é que sobrou? Colcheia, que eu não achei nenhuma colcheia. Não tem semicolcheia. Não tem semicolcheia. Não tem fusa, nem semifusa. Mas no caso não tem nenhum hino, tá? Não tem fusa nem semifusa no inário. Próxima pergunta. Quantas vezes a colcheia aparece no soprano do hino 2? Ó, hino 2. E o soprano. Soprano é a voz que está aqui em cima. Lembrando que as notinhas de baixo são o contralto, ó, contralto. Essa daqui de baixo é o contralto, a voz do contralto. Soprano é a voz principal. São as notinhas escritas em cima. Então, soprano, no soprano apenas, quantas vezes a colcheia aparece? Vamos lá, vamos achar a colcheia. Semínima, 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 mínima, semínima. Ó, aqui não tem nenhuma colcheia. Semínima, mínima, semínima e mínima. Também nenhuma colcheia. Semínima, mínima, semínima, 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 colcheia. Olha, eu achei uma colcheia aqui. No soprano, aqui tem uma também, só que o soprano é só a voz de cima. E eu acho que é isso. Olha, só achamos uma colcheia. Então, quantas vezes a colcheia aparece no soprano do hino 2? Uma vez. Então, olha só que legal. A gente estudou as pautas, a gente estudou as notinhas das pautas. Ó, na clave de sol, eu sei que essa nota aqui na segunda linha, essa daqui é o sol. O sol está representado pela figura musical da mínima. Olha só que legal, eu aprendi tudo isso, até agora eu já consigo aplicar no meu inário. É um sol e é uma mínima. Legal, né? Então, agora vamos agrupar. Agrupe as figuras numa única figura, é uma soma. Então, colcheia mais colcheia é igual a semínima. Colcheia mais colcheia é igual a semínima. Por quê? Duas dessas sempre vai dar uma de cima. E uma dessas sempre vai dar duas de baixo, entendeu? Veja, vou pegar a semibreve e a mínima. O número de equivalência delas é 1 e 2. Uma dessa dá duas dessa. Eu sei que duas dessa dá uma dessa. Então, do mesmo jeito que uma dessa dá duas dessa dá uma dessa, entendeu? Então, veja que eu tenho colcheia mais colcheia. Colcheia mais colcheia dá semínima. Duas dessa dá uma dessa. Então, colcheia mais colcheia dá semínima. E aqui, o que a gente vai fazer? Tem várias notas. A gente vai continuar agrupando de 2 em 2. Então, sempre faça de 2 em 2 figuras musicais iguais. Então, ó, duas semínimas iguais e duas iguais. Semínima mais semínima, veja aqui, ó. Quem é a figura musical de cima? É a mínima. Então, eu sei que duas dessa vai dar uma dessa. Então, semínima mais semínima dá uma mínima. Semínima mais semínima é uma mínima. Semínima mais semínima é uma mínima. E mínima com mínima? Mínima mais mínima dá uma semibreve. Então, olha só que legal.
Juntando tudo isso, somando, eu vou dar uma semibreve. Próximo exercício. Meu Deus, e agora? Calma, é quem? Quem tem duas bandeirolas? É a semicolcheia, ó. Ela só tá representada diferente aqui. Então, o que a gente vai fazer? Agrupar de 2 em 2. Duas semicolcheias, duas semicolcheias. Duas semicolcheias é igual a uma colcheia, por quê? Duas dessas sempre vai dar uma dessa. Duas semicolcheias dá uma colcheia. Duas dá uma. Então, vai dar uma colcheia e duas semicolcheias dá uma colcheia. E colcheia com colcheia? Colcheia com colcheia dá uma semínima. Aqui, ó. Colcheia mais colcheia dá a figura de cima. Duas dessa dá a figura de cima. Então, uma semínima é igual a duas colcheias. Então, duas colcheias é igual a uma semínima. Meu Deus, e agora? São figuras musicais diferentes. Calma, lembra que eu falei? Junta as figuras que são iguais. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Aqui a gente tem uma colcheia. E aqui a gente também tem. Eu vou juntar as duas. E essa daqui eu vou deixar para depois. Colcheia com colcheia dá uma semínima. Vou juntar essa com essa agora, porque essa daqui é uma semínima e essa daqui também. Então, semínima com semínima dá uma mínima. Olha só que legal. Porque, veja, eu tenho a minha semínima aqui. Eu sei que duas dessa dá uma dessa. Entendeu? Ó, duas dessa dá uma dessa. Sempre duas de baixo vai dar uma de cima. Se duas de baixo dá uma de cima dá duas de baixo. É vice-versa. Olha só o que temos aqui. Temos as pausas. O que acontece com as pausas? Vai ser exatamente a mesma coisa? Sim, porque o número da figura de silêncio, de equivalência, vai ser exatamente o mesmo valor. Vai ser o mesmo número. Então, se eu tenho pausa da colcheia mais pausa da colcheia, vai dar duas dessa, vai dar uma de cima. Então, pausa da colcheia mais pausa da colcheia vai dar pausa da semínima, que foi o que a gente colocou aqui. Agora, e aqui? A gente vai juntar dois iguais. Pausa da colcheia mais pausa da colcheia dá uma pausa da semínima. E não é uma pausa da semínima aqui? Eu junto as duas. Pausa da semínima com pausa da semínima, veja, ó. Duas dessa vai dar uma de cima. Duas pausas da semínima dá uma pausa da mínima, que é um chapéu pra cima. Agora, sabendo disso, veja se consegue fazer por conta própria os outros exercícios. Não se preocupe que também temos a resolução desses exercícios, fazemos juntas em outro vídeo, tá bom? Próxima página. Desenhe as figuras faltantes no final das setas laranjas. Uma semibreve é igual a duas mínimas. Então, aqui eu coloco uma e aqui já tem. Uma mínima é igual a duas semínimas, ó. Uma semínima é igual a duas colcheias. Uma semínima é igual a duas colcheias. Só que eu posso representar essas duas colcheias com um tracinho. Eu junto elas e um tracinho, somente um, ó. Um tracinho. Uma colcheia é igual a duas semicolcheias. Uma colcheia é igual a duas semicolcheias. Uma colcheia é igual a duas semicolcheias, que eu posso representar com dois tracinhos, porque a semicolcheia tem duas bandeirolas. Duas bandeirolas. E assim eu vou fazendo, ó. Então, uma colcheia é igual a duas semicolcheias. Uma colcheia é igual a duas semicolcheias. Então, nós comparamos. Agora, vamos desenhar no quadrado a figura faltante conforme o número equivalente à quantidade das figuras, conforme o exemplo. Vamos fazer primeiro as semibreves. Por quê? Porque nossa tabela já é comparada com a semibreve. Nossa tabela já está comparando com a semibreve. A semibreve e uma semibreve cabe todas essas figuras outras dentro dela. Então, aqui em uma semibreve cabe 8 colcheias, ó. Então, a gente vai ver o número de cima, que é o 8, e saber qual que é a figura musical. Em uma semibreve cabe 16 o quê? Uma semibreve cabe 16 semicolcheias. Então, eu sei que uma semibreve cabe 16 semicolcheias. Vamos procurar aqui outra semibreve. Uma semibreve cabe duas o quê? Em uma semibreve cabe duas mínimas. Olha aqui, uma semibreve cabe 4. 4 o quê? Uma semibreve cabe 4
semínimas. Olha só que legal. Agora a gente acabou com a semibreve. Mas e a pausa da semibreve? A pausa da semibreve é um chapéuzinho para baixo. Então, vejamos, ó, aqui tem um chapéu para baixo e aqui também. Então, dá para fazer também. Uma pausa da semibreve é igual a 8 quê? 8 pausa da colcheia, porque a colcheia aqui tá representando o número 8. Então, a colcheia é o quê? Um tracinho e uma perninha. Uma pausa da semibreve equivale a 4 pausas de quem? Ó, uma da semibreve equivale a 4 pausas da semínima, que é um Z com rabo de caracol. Então, olha só, a gente já eliminou a semibreve, por quê? Porque já é a nossa tabela. E agora, o que a gente faz para eu achar a comparação das outras figuras? Calma, é só você fazendo, ó. Semibreve, mínima, depois quem vem quem? A semínima, a colcheia e a semicolcheia. Vamos fazer até aqui, porque é até aqui que o nosso cenário vai. Não é sempre 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64? Então, eu só vou copiando. Eu tenho uma mínima. Então, uma mínima, eu vou ter 2 semínimas, 4 colcheias e 8 semicolcheias. Porque eu só vou copiando. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Sempre vai ser 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, eu quero saber as figuras musicais que cabem em uma mínima. Então, 1, 2, 4, 8. 8 é quem? A semicolcheia. Então, eu sei que cabe 8 semicolcheias em uma mínima. E agora, eu quero saber quantas que cabem, as figuras musicais que cabem em uma semínima. A gente apaga aqui. E quantas semínimas que a gente tá usando? Uma. Eu quero saber assim. Então, o que a gente vai fazendo? 1, 2, 4, 8, 16 e por aí vai. Então, eu só vou colocando quem é que eu quero achar, que é uma semínima. Agora, uma semínima é igual a 2 colcheias, que é igual a 4 semicolcheias. Então, olha só que legal. Então, uma semínima a gente tem 4 quê? Olha o 4 aqui, semicolcheias. Vamos fazer mais esse daqui. Uma colcheia equivale a 2 o quê? Aí, a gente faz o quê? A gente vai na colcheia, ela que vai estar sendo 1 agora, o número de equivalência vai estar sendo 1 nela. Então, eu vou só copiando 1, o próximo é o 2, porque sempre vai ser 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 1, 2. Quem é o 2 aqui é a semicolcheia. Então, eu sei que 2 semicolcheias cabe uma colcheia. 2 semicolcheias é igual a uma colcheia. Agora, vamos fazer uma pausa. Olha só que legal. Essa pausa é quem? A pausa da mínima, que é um chapéuzinho pra cima. E as pausas a mesma coisa. A semibreve, a pausa é um chapéu para baixo. A mínima, a pausa é um chapéu para cima, que é o que a gente quer. A colcheia é um Z com... Perdão, a semínima é um Z com rabo de caracol, um Zzinho assim. A colcheia é um tracinho. E a semicolcheia são 2 tracinhos. Então, quem é que tá representando 1 aqui? Eu quero uma pausa da mínima. Uma pausa da mínima, eu vou só copiando os números. 1, 2, 4, 8 e por aí vai. Então, em uma pausa da mínima, eu tenho 8 o quê? 8 pausas da semicolcheia. Então, eu tenho 8 pausas da semicolcheia em uma pausa da mínima. Agora, veja se você consegue fazer sozinha, os outros exercícios, seguindo essa regra de comparação, tá bom? Se ficou alguma dúvida até aqui, volte o vídeo, coloque numa velocidade mais lenta, reveja, leia o seu MSA, tenha o seu MSA em mãos. É muito importante ler, reler. Se não entendeu, releia. Faça as atividades com calma, com paciência. Não estamos em uma corrida aqui para ver quem chega primeiro. Não, vamos fazer com paciência e calma, porque a pressa é inimiga da perfeição. A perfeição é Deus. Nós temos que fazer as coisas com mansidão, com calma. E assim nós vamos fazer as coisas certas, corretas, direitas. Então faça com calma, tenha calma e paciência que eu sei que você vai conseguir.